Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo a gente, mas estamos começando mais uma série só por hoje com as meditações diárias de Narcóticos Anônimos, uma reflexão. Eu me chamo Marcelo, eu sou um adicto em recuperação, limpo aí há 8 anos e 11 meses, que só vale hoje. E gostaria de convidar o companheiro que está aqui junto com a gente para estar se apresentando. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Lucas. Eu tô limpo com vocês de Narcóticos Anônimos já faz 20 anos, 11 meses e alguns dias. E estou muito feliz por repartir uma parte da experiência com vocês aqui. Muito obrigado por você ter aceitado, né, participar com a gente aqui desse podcast, esse momento. E vamos à leitura. 1º de junho, continue voltando. Não temos que estar limpos quando chegamos aqui, mas depois da primeira reunião, sugerimos que os recém-chegados continuem voltando e que voltem limpos. Não temos que esperar uma overdose ou prisão para receber ajuda de Narcóticos Anônimos. Texto básico, página 11. Só por hoje, eu vou fazer um esforço para ouvir com a mente aberta o que escuto ser partilhado. Fica à vontade aí, Lucas, para falar a sua reflexão. Obrigado, Marcelo. Marcelo, eu disse a você, né, há pouco tempo que essa meditação foi uma das primeiras que eu tive contato de Narcóticos Anônimos. Quando eu pude vê-la, eu tinha 10 dias limpo e era 2004. E eu tinha 18 anos na época em que eu ouvi essa meditação diária. E a coisa mais engraçada que tinha acontecido é que eu tinha descoberto, ou melhor, haviam descoberto que aquele adolescente ali tinha um tal de problema demais quando bebia, quando saía à noite e não voltava como era previsto, né? Então descobriram ali na minha casa que eu estava dando muito trabalho. Então, quando eu conheço Narcóticos Anônimos ou quando eu começo o meu início de sobriedade com vocês, eu não tinha muita certeza o que era adicção e nem se eu tinha problema, mas todos ali em casa já estavam desesperados atrás de mim para saber o que estava acontecendo, que eu não progredia, que eu não estava, que eu não sorria e nem vivia mais. E, além de tudo isso, eles também conseguiram perceber que eu também já não me importava em continuar. Era como se eu saísse de casa todos os dias para morrer. Mesmo sendo muito óbvio o uso de drogas, eles ainda queriam negar. Até que, claro, o uso de droga ele pode ser negado pela fala, mas quando a gente está no meio das drogas, as coisas vão caindo. As pessoas vão batendo na nossa porta, a gente vai tendo encontros, a gente vai tendo problemas com justiças, problemas psiquiátricos, e eu tive todos esses três aí: traficante, polícia e problemas com a saúde mental. Pronto, cheguei com o combo desse numa primeira reunião, porque meus pais também descobriram esses meus três problemas: judicial, psiquiátrico e e na ordem de dever, né? E daí eu fiquei muito preocupado na época, porque eu tinha uma ideia que eu era uma estrela. Olha só, né? Vivendo toda essa maluquice, e nessa maluquice eu só podia estar pelo menos fora da realidade para sustentar tanta dor. Eu sempre penso que o que me liga a vocês até hoje é porque eu saquei que vocês também sabem qual que era aquela dor que eu vivia, e de saberem essa dor que eu vivia, quando eu digo que eu precisava alucinar para poder existir, vocês também sabem do que se trata. E o meu coração chega. Como a literatura diz, né? O coração uma hora chega. E eu cheguei com o corpo naquela época. Eu tinha 18 anos e achava tudo muito cafona, muito clichê. E era muito engraçado porque a reunião começava com uma oração. E no meu auge dos 18 anos, eu achava que orações fazia parte de fundações religiosas, de lavagens cerebrais.
E essa coisa toda que uma sabedoria de 18 anos consegue alcançar, ainda mais com o uso de droga. E quando eu percebo que frequentar as reuniões era uma condição mínima pelos meus familiares, eu sou obrigado a estar repartindo uma reunião de terça e sexta, que era o que eu tinha na minha cidade, com frequência regular, sem faltar. E não só isso, como os meus pais não estavam confiando muito, eles me mandavam, né? Na verdade, era minha avó que me mandava, porque foi a primeira que entendeu que podia haver vida em mim. Ela mandava o meu irmão me levar até a porta do grupo. E o meu irmão, ele ia para um trabalho, e era 7 horas que ele me levava, e o grupo começava às 8. E eu chegava na frente do grupo, não chegava ninguém. Daí chegava o primeiro secretário, sempre muito confuso com as chaves. E essa coisa de Narcóticos Anônimos, da confusão tão natural que as pessoas mostram, de se atrapalhar com a chave, de pedir para que eu segure alguma coisa, porque os materiais eram, na época, as nossas literaturas eram levadas pelo secretário. Então, a secretária, né, que na época estava ali, ela pedia para eu segurar sem perguntar meu nome, e ela ia me colocando num lugar de utilidade, e eu já ia olhando ela com mais naturalidade, eu queria saber o nome dela, o porquê que ela estava ali, e eu quase queria até contar o porquê que eu estava ali. Mas eu ainda não sabia que eu deveria estar ali para o resto, né, da minha vida e do meu desejo de sobriedade, porque eu não sabia nem sequer se tinha esse tal de desejo. E e daí eu começo a frequentar essas reuniões, é, chegando sempre muito cedo por conta de uma condição de ser vigiado, com muito medo, porque eu não entendia muito, tá? Hoje nós temos muitos recursos em Narcóticos Anônimos, mas 20 anos atrás nós não sabíamos do que estava acontecendo, nós que não havíamos sido ingressos ainda. Eu olhava a galera e pensava assim: eles estão anotando tudo que eu faço e passando o relatório. E eu fiquei sempre muito assustado. E esse relatório nunca chegou. Vocês escutavam o que meu coração batia, porque quando vocês diziam alguma coisa de partilha e eu sorria, vocês olhavam todos para mim e eu já ficava morrendo de vergonha porque eu sentia flagrado. E, e vocês me conquistaram tanto, vocês me deram tanta esperança de viver, que meu coração começou a bater diferente mesmo. Porque quando vocês falavam das coisas e riam para mim, vocês contavam por onde vocês haviam passado e riam para mim, eu começava a conseguir até contribuir o riso. E eu comecei até ter a possibilidade de organizar palavras para falar para vocês também como que estavam sendo os meus dias. E os meus dias eram bem bobos, porque eu só precisava saber como se vive sem droga. E essa coisa tão boba era dividida nas 24 horas que eu tinha, desde quando eu acordava até quando eu dormia. E era tão embaraçado dizer para outras pessoas que não eram vocês, que terça e quinta-feira e terça e sexta-feiras, que eram os dias das reuniões, se tornaram os dias que eu mais amava da semana, pelo motivo da reunião. E eu começo a dizer, por exemplo, que eu sou alguém. Eu começo a dizer meu nome, começo a dizer os meus dias limpo, eu começo a dizer para vocês o quanto que é muito difícil não voltar a viver para morrer, e eu começo a contar o que eu desejo viver. E eu começo a sorrir também para aqueles que estão chegando, porque o período que eu chego, nós éramos um grupo muito pequeno, mas no período em qual eu fico, o grupo se vai fazendo muito maior. Então, quando essa literatura fala do processo de vir com o corpo, eu me identifico muito, porque muitas vezes em Narcóticos Anônimos ou em relação ao meu problema com droga, que nunca antes de conhecê-los era um problema meu, mas era um problema dos outros, né?
Eu achava que eu usava droga porque ninguém me entendia. E eu descubro com vocês que eu usei droga porque eu não sabia viver. E eu descubro depois de não saber viver usando drogas e nem sem usar drogas, como se vive com vocês. E essa coisa toda muito grande, que já se está indo para 21 anos atualmente, me fez entender que nunca tem fim a vida. Então, os planos que eu tinha nos meus primeiros 30 dias, que era como eu ia vir vestido para o meu medalhão de 30 dias, já não é o mesmo do agora que de 21 anos. E escolher como que eu vou completar o fim do meu dia ainda é minha maior missão. E sempre quando eu posso trazer meu coração com vocês nas reuniões e sorrir, eu ainda lembro desse dia. É muito bom ainda estar com vocês e espero que as pessoas que cheguem ao programa, mesmo não querendo estar, mesmo duvidando se deveriam estar, mesmo questionando se esse é o lugar que vai lhe proporcionar felicidade ou só um alívio daquilo que estava vivendo até então, eles possam experimentar esses pequenos sorrisos, que ele tem o barulho do coração. E isso é muito diferente do que qualquer religião já tenha vindo me oferecer em algum momento da vida. Então, eu acho que o movimento da volta ainda é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, porque é daí que eu entendi o que que era Deus, é daí que eu entendi o que era possível, e é desta parte que eu comecei, e é nesta parte que eu comecei a acreditar em milagres. Então, eu acho que o milagre que fala é isso, a gente voltar. Voltar é um milagre. Tamo junto. Sensacional, obrigado, Lucas. Parabéns aí já, desde já, pelo seu tempo limpo, né? Pelas suas vitórias, suas conquistas e por continuar voltando, porque esse programa realmente funciona. E eu quero lembrar você de que o trecho lido ele foi retirado da meditação diária de hoje do livro Só por Hoje. Para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, ela não pode ser lida na íntegra, mas se você quiser ter a meditação completa, visite o nosso site na.org.br. Lá você encontra o botão Leia a Meditação Diária. E se você quiser adquirir qualquer literatura oficial de Narcóticos Anônimos, você pode comprar através da nossa loja virtual na.org.br/loja. Amanhã tem mais. Não se esqueçam, a jornada continua.